Salve pessoal! Então, seguindo com as nossas reflexões, vou começar falando nessa semana sobre a questão do pensamento moral em Kant, não só do pensamento moral, na verdade, mas do pensamento ético e do pensamento moral e como eles implicam certas consequências no pensamento jurídico. Tá? O Kant, dentro do contexto específico das suas leituras de filosofia moral, ele tem, e de pensamento ético, né, ele tem algumas reflexões que são bastante dirigidas, digamos assim, ou bastante úteis, né? Melhor dizendo, à leitura jurídica. E por conta disso a gente tem aí uma tarefa bastante grande pela frente, né? E nós temos também algumas demandas de caráter complementar, já que na maioria das vezes nós usamos um setor muito pequenininho do pensamento moral de Kant, né? A gente usa um setor muito localizado do pensamento moral kantiano, quando na realidade a gente deveria tentar olhar de uma maneira um pouco mais ampla para compreender, inclusive, como aquela filosofia que nós discutimos na semana passada, como aquele pensamento que nós debatemos na sessão passada, vai gerar influências específicas sobre o conjunto de relações que nós temos aqui. Tá? Na sessão passada, se vocês me permitirem aqui um brevíssimo espaço de recapitulação, a gente falou um pouco sobre como o Kant estrutura o pensamento cognitivo dele, como ele vai desenhar as intuições e como a partir das intuições ele vai fazer o contorno geral das nossas leituras de caráter fenomenológico propriamente dito, como ele vai dividir a fenomenologia em um regime duplo, né, em que o sujeito e o objeto estão em constante contato e como essas relações sujeito e objeto, na realidade, são dadas por meio de um universo representativo circunscrito, né, que é o universo fenomênico. E aí, lógico, tem coisas, tem partes, tem elementos de toda essa relação que permanecem além da capacidade de compreensão humana e além da sua capacidade de captação e percepção. Né? E por conta disso, a gente acaba tendo nesse contexto, uma dificuldade um pouco grande de reflexão em um sentido ontológico. Na verdade, o Kant, ele, muito embora ele entenda a linha de pensamento ontológica, ele, de alguma maneira, refuta a possibilidade da gente entender a coisa em si, como eu falei para vocês. Essa coisa em si, ele vai chamar de noumenon. Então, é justamente a ideia de phenomenon, fenômeno, né, aquilo da coisa em si que está dado para os sentidos, que está dado para a percepção. E ele fala isso para nós, tentando demonstrar que existem dois grandes flancos, dois grandes universos que se entrechocam ali, né? Duas grandes regiões numênicas que se entrechocam. Uma delas, a região que parte dos nossos aspectos racionais, cognitivos, daí ele vai através da crítica da razão pura, ele vai tratar desse tema, tentando explicar que existem ali mesmo distinções transcendentais que vão se verter sobre o mundo, e do outro lado nós temos um regime do objeto que é dado para nós por meio da percepção. De modo que o que nós temos a rigor é, num primeiro momento, um conjunto de intuições, né, o tempo e o espaço, que são intuições puras, e que vão permitir a gente a formação de representações. E aí, quando nós colocamos essas representações em conexão e vamos somando umas às outras, nós podemos trazê-las para um outro campo, que é o campo da formação dos primeiros conceitos. E nesse lugar, nós temos aquilo que nós chamamos de entendimento. Tá? E o entendimento também vai ter regras que partem, que são derivadas de uma realidade transcendental a priorística. Com base nisso, nós falamos em algumas categorias, né? Explicamos lá que existem 12 modelos diferentes de juízo, e esses modelos, né, de juízo estão colocados em 4 grandes blocos ou categorias, daí nós vamos ter ali uma série de formulações que vão falar sobre universalidade, sobre a singularidade, pluralidade, né, e singularidade, universalidade, particularidade, enfim, né, nós vamos ter ali uma série de modalizações que vão nos permitir discutir as questões, os temas, né, e ao lado dessas grandes categorias existem ali 4 forças que nós vimos, que vão falar um pouco sobre faticidade, experiência, vão falar sobre a base empírica que informa as nossas linhas de raciocínio, tá? Então aí a gente tem essas duas grandes categorias lado a lado. Basicamente o fluxo que a gente segue é nós recebemos certos dados ou informações da realidade material, né? Esses dados ou informações eles só são possíveis porque nós temos certas intuições puras que permitem localizar as coisas no tempo e no espaço. Obviamente, a gente só alcança representações, ou seja, a gente alcança a demarcação que nós mesmos, por nossas intuições, criamos a respeito de algo que ali está, mas que não é atingível, né? O real nunca é atingível.
E ao lado disso, nós temos também o entendimento, que vai colecionar representações e vai começar a formular conceitos, daí vai começar a derivar uma série de juízos que vão afirmar, que vão negar, que vão problematizar, que vão inquirir, que vão, enfim, né, tentar demonstrar, explicar, comunicar e assim por diante, né? Isso, na realidade, é o leque de compreensão, né? Então, a contemplação da coisa em si, ela não é permitida, ela não é possível. Não tem a coisa em si, eu tenho os dados sensoriais da coisa, né? Esses dados sensoriais são dados por posições relativas no campo das intuições puras, tempo e espaço. Eu absorvo isso e tenho uma representação. Uma coleção de representações pode me permitir começar a formular juízos, e esses juízos daí vão começar a construir conceitos no entendimento, né? E vão ser vertidos aí em 12 categorias diferentes de juízos. Tá bom? Então, o que, que acontece aqui? Tendo essa base, agora é a hora da gente tentar entender como ela se aplica na formulação específica do conhecimento, né? Veja, para a gente chegar no pensamento moral, é preciso que a gente tenha em mente algumas questões, algumas expectativas um pouco mais cuidadosas que nós temos que analisar aqui. Veja, a filosofia ela traz uma série de problemas que, de alguma maneira, não são facilmente resolvidos. Eles são dilemas, na realidade, que são denunciados pela filosofia. Muita gente vai dizer que a filosofia perde funcionalidade por não poder responder esses dilemas, né? Eu não vou não creio que seja esse o caso, isso na realidade é uma afirmação um pouco equivocada, porque a filosofia, em determinada medida, ela sabe que existem questões sem resposta, ela simplesmente lança essas questões para demonstrar quanto de produção científica, de produção do conhecimento, quanto da nossa vida cotidiana mesmo, acaba sendo induzido e dirigido em virtude dessas grandes ansiedades, dessas grandes angústias, né? E aí, justamente, o papel não é tanto responder aos grandes problemas ou resolver os grandes dilemas da existência, né? Mas é principalmente ver como eles se refletem em práticas cotidianas, na busca de conhecimento, na formação do corpo de conhecimento em seu sentido mais amplo, enfim, né? É ver como elas operam dentro das dinâmicas diversas, das numerosas dinâmicas que nós temos aí no âmbito específico da vida humana, tá? E, então, assim, um desses grandes dilemas, né, uma dessas grandes polêmicas vai aparecer justamente nos termos de natureza e liberdade. Tá? O Kant ele tem uma visão particular sobre isso. Hoje, essa dupla discussão natureza-liberdade, ela está refigurada, ela está transfigurada, né? E geralmente nós nos concentramos ao redor do problema da natureza. A gente vai falar especificamente sobre o que significa essa natureza, né? E ela vai ser compreendida como a qualidade específica das coisas dadas, concedidas pelo real para nós, né? Então a natureza, ela é o espaço, a dimensão das coisas que não são tocadas, que não sofreram ainda um filtro de intervenções humanas, que é por ações, que é por reflexões, né? E ela está lá pronta, bruta, digamos assim, para ser compreendida, por assim dizer. Essa seria a leitura mais comum, né? A gente também sabe que desde o pensamento grego existe uma relação íntima com aquilo que nós entendemos por natureza. Os naturalistas, por exemplo, eles vão se engajar, eles vão se enraizar na ideia de uma continuidade da natureza nas nossas próprias qualidades individuais. Então, o ser humano ele faz parte dessa natureza e na mentalidade do naturalista, o único movimento ético viável possível seria buscar um comportamento alinhado com aquilo que a natureza pode oferecer. Então, um reducionismo que afasta o indivíduo dos universos culturalmente estabelecidos e vai fazer com que ele recue para um comportamento cada vez mais simples, cada vez mais natural, né? Outros já vão ver a natureza de formas distintas, vão falar um pouco sobre o potencial caótico da natureza, ou vão falar um pouco sobre a relação que nós travamos colocando a natureza a nosso serviço, e vão falar um pouco sobre a reestruturação do espaço nesse sentido através da cultura, né? Que é um modelo de oposição que vai aparecer principalmente nos séculos XVIII e XIX como consagrado, né? A ideia de cultura, inclusive, ela digamos assim, mais afeita ao pensamento germânico, ao pensamento mais próximo, mais avizinhado aí do Kant, né? Então, o pensamento romântico e o pensamento idealista, sobretudo, né? E aí o que, que acontece? A gente tem, nesse contexto, algumas visões possíveis do significado da natureza para nós e algumas visões possíveis do significado da cultura e das escolhas humanas, né? É, por outro lado, também não representamos esses elementos, né? E temos aí uma certa visão, né? Claro que cada filosofia vai apresentar uma visão distinta.
Veja, o polo natureza-liberdade aqui, ele talvez soe um pouco estranho. Geralmente a gente fala em natureza e cultura, né? A questão é que o Kant entende que a cultura é resultado dessa liberdade de ação humana. E por conta disso, na realidade, o que nós estamos colocando em jogo é a natureza, quer dizer, o estado bruto, natural, dado e passivo das coisas, e a liberdade enquanto capacidade de ação humana, enquanto capacidade de formulação da agência humana, né? Liberdade não é um conceito simples, note-se bem. Tá? Aqui também cada pensador vai ter um conceito de liberdade, evidentemente eu vou me restringir aqui às concepções kantianas que servem de raiz para as discussões posteriores, inclusive, que nós eventualmente travamos. Né? Então a natureza de um lado está aí dada como passiva, como é, 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 um estado mais rudimentar, né? Eu não vou dizer rudimentar, mas talvez um estado mais intocado das coisas, e esse estado intocado permanece ali na sua passividade, tem lá suas dinâmicas próprias, né, as suas zonas de organização, de edificação, as suas sinuosidades, enfim. Né? E a liberdade ela é um atributo eminentemente humano. Né? O que é a liberdade nesse sentido? A liberdade é a capacidade que nós temos de, através dos canais da nossa compreensão, transformar o espaço que está ao nosso redor, né? Tomar decisões no sentido de gerar sentido existencial para nós mesmos. É muito próxima, nesse sentido, daquela visão que Aristóteles vai ter da vida política, né, e da ética. Então, a liberdade ela basicamente nos permite isso. Ela é a força que nos permite agir livremente diante das nossas tomadas de consciência. Né? Veja que aqui a gente tem uma diferença muito grande entre liberdade, autonomia e livre-arbítrio. Tá? É um dos primeiros momentos em que a gente vai ter uma discussão mais vigorosa sobre o tema, ainda que a diferença já esteja colocada lá atrás, desde a filosofia medieval, desde antes, na verdade. Né? Mas principalmente consolidada na filosofia medieval. Enquanto a liberdade é justamente essa capacidade de agir de forma desimpedida, transformando o espaço, transformando-se no espaço, a ideia de você trabalhar com autonomia já realoca, já realoja a dinâmica pelo próprio termo, a autonomia, autos nomos, né? Quer dizer, é a capacidade de você estabelecer as regras de vida para você mesmo. Você vai limitar, se alguém vai limitar as próprias ações em virtude de valores, em virtude de expectativas, planos, projetos, é você. Isso significa autonomia. Né? Significa que, em primeiro lugar, você é livre para fazer o que você quiser, mas aí você escolhe restringir as suas ações dirigindo-as de acordo com as suas próprias expectativas e desejos, sem que haja uma interferência externa. Isso é autonomia. Né? A oposição seria a heteronomia, quer dizer, alguém vem de fora, vai lá e fala para você, você não pode fazer isso ou aquilo outro, por tais e tais e tais razões. Né? E por fim, existe aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio, a gente já viu lá atrás, representava uma escolha entre muitas possíveis, o exercício de escolhas entre tantas possíveis. Aqui não é muito diferente. Né? O livre-arbítrio é resultado da aplicação racional, da aplicação da razão humana sobre um determinado conjunto de situações, para que se façam certas escolhas. Então veja que são três campos muito diferentes. Né? A liberdade ela aparece como essa capacidade de agir desimpedidamente, de transformar, mudar, acionar, dar dinamicidade, quase que uma participação no processo natural para transformá-lo, subvertê-lo, fazê-lo florescer, contribuir para ele, às vezes barrá-lo. Né? Mas aí que está a liberdade. Né? A autonomia não, a autonomia é minha capacidade de regular minha própria vida, uma coisa completamente diferente. E o livre-arbítrio é minha capacidade de escolher entre várias opções. Tá? Então são três aspectos diferentes, eles estão ligados, evidentemente, né? Você não vai poder prescindir de uns quando você tiver outros, né? Para você poder ter outros, mas são aspectos distintos. Então a natureza e a liberdade são realidades opostas, né? E aqui a gente vê uma espécie de herança dos outros pensamentos que nós vimos anteriormente, aqui que está presente em Kant, principalmente do pensamento clássico, que vai permitir a gente entender a natureza como esse espaço alheio à consciência humana, assim como a liberdade é um produto direto, ela é aliás, não um produto, mas ela tangencia, ela está presente na consciência humana, ela participa da consciência humana de uma forma ativa. Né? Na realidade, ela é um pressuposto para a consciência humana. Né? E aí esses dois estão colocados em contrariedade, em sentido de oposição, e já não conseguem mais encontrar conciliações. E aí entra a grande questão, né?
O Kant entende, lembrem que eu falei para vocês lá atrás que, quando eu falei sobre a intuição do espaço, a intuição do tempo, sobre entendimento, eu falei para vocês que às vezes havia entrecruzamento, né? Eu poderia pensar o espaço sobre o tempo sobre o espaço. Eu poderia mesclar elementos e essa mescla de elementos teria um resultado criativo, né? Aqui não é diferente. Eu posso pensar, né, na natureza aplicada sobre a liberdade, ou antes, eu posso pensar em compreender a liberdade usando a natureza como alavanca. Tá? Eu digo o homem é livre, mas eu digo o homem é livre por natureza. Então eu posso dizer que o homem, a natureza do homem envolve a liberdade, a natureza do ser humano, né, envolve a liberdade. E eu posso fazer o contrário também, eu posso pensar a natureza em virtude ou em razão da liberdade. Né? Então eu posso pensar no que significa a natureza permitir em seu estado mais primordial essa qualidade de ações abertas. Né? Então eu posso aplicar um sobre o outro sobre um pode ser lente para a compreensão do outro, princípio para a compreensão do outro. E o Kant faz isso de fato, ele aplica a natureza sobre a liberdade. Quando ele faz isso, por exemplo, ele faz o contrário também. Mas a natureza aplicada sobre a liberdade, ela vai começar a mostrar para nós quais são as raízes naturais que nós temos na gente e que definem os nossos comportamentos. Então, quando eu falo que é natural ao homem, ao ser humano, né, ser livre, eu estou basicamente dizendo que nessa naturalidade o ser humano encontra algumas linhas de comportamento que estão introjetadas nele. Por exemplo, a capacidade de agir desimpedidamente. Quando a gente faz essa análise, existe um jeito, uma ciência inteira que vai olhar para essa liberdade e vai olhar para as tensões geradas a partir dessa liberdade de agir. Essa ciência, ela vai tentar entender por que e com que propósito e para que existe essa liberdade e como essa liberdade de agir se torna mais virtuosa, certo? Como eu consigo lidar com a minha natureza e com a minha liberdade, com essa minha natureza livre. O nome dessa ciência é ética. Percebem? A ética, portanto, ela é o olhar sobre a natureza comportamental do homem, essa natureza comportamental livre do ser humano. Mas tem mais, porque assim, não é só disso que é feito. Às vezes, né, eu falei para vocês agora que a autonomia me permite regular os meus próprios interesses. Né? Isso pode ser muito bem discutido em ética. Em outras ciências também, já vou especificar melhor. Né? Mas eu posso discutir isso dentro da ética, por exemplo. Né? Quando eu devo restringir minhas ações e por que eu devo restringi-las? Né? Será que eu devo, por exemplo, hoje deixar de fazer coisas que me são prazerosas para poder trabalhar e estudar para amanhã eu conseguir ter uma vida mais confortável e mais consciência das coisas? Então eu estou criando uma restrição, mas eu estou criando autonomia. Percebem? E nessa autonomia eu estou criando restrições. Então eu posso analisar isso. Né? Eu posso analisar isso pelas ciências da mente. Pelas mais diversas ciências da mente. Agora, eu posso ir mais além, eu posso dizer assim, ó, mas pera lá, Rafael, nem tudo nessa vida diz respeito à tua autonomia. Tem coisas que são colocadas sobre você porque outra pessoa entende que para você viver em sociedade é preciso que você tenha restrições. Né? Essas restrições externas, essa heteronomia, que vai criar tensões na minha liberdade, mas que também envolve um certo aspecto da natureza humana, qual seja o aspecto social, é chamada de filosofia moral. E no minuto em que isso passa a ser institucionalizado ao redor de uma gestão de Estado, de uma figura de Estado, e passa a compor leis formais, nós passamos a chamar de direito. Perceberam? Então, a natureza aplicada sobre a liberdade, a natureza aplicada sobre minha natureza de livremente agir, vai me permitir construir a ética, a filosofia moral, as ciências da mente, o direito, como ciências passíveis de uma avaliação desses estados de natureza propriamente ditos. Agora, e se eu aplico a liberdade sobre a natureza? Aí eu passei a entender que eu posso transformar, que eu posso aplicar essa liberdade de ação também sobre a natureza para transformá-la em coisas novas. E aí eu tenho ciências que vão me capacitar para essas transformações e que vão me fazer entender como eu efetivamente transformo as coisas. O como eu transformo, por que eu transformo, né? Porque nós como corpo transformamos, está dado por algumas ciências muito conhecidas nossas. Uma delas que vai dizer que a liberdade aplicada sobre a natureza gera um troço chamado cultura. E esse negócio chamado cultura vai ser entendido por uma ciência chamada antropologia. Tá? Outros vão dizer assim, olha, nós criamos coletividades e essas coletividades usufruem dos instrumentos naturais para sobreviver. Isso cria uma outra ciência chamada sociologia, né? Então, estudo da sociedade. Vai se concentrar mais sobre antropologia, né?
Ou outra, né? Quando eu aplico a minha liberdade sobre a natureza e começo a criar, por exemplo, as mais variadas tensões para compreender como a fauna e a flora funcionam e operam, a biologia. Mas e quando eu aplico isso para trazer resultados práticos de transformação, de manipulação, pode ter um monte de ciências derivadas daí, desde a medicina até a agronomia. Percebem? As ciências elas vão surgindo em virtude dessa dupla tensão, desse jogo de sobreposições alternadas. E aí, de um lado, eu tenho as ciências da natureza sobre a liberdade, que são ciências eminentemente comportamentais, enfim, né, mentais e comportamentais, e a liberdade sobre a natureza, que vai nos dar ciências eminentemente culturais, ciências naturais, né, e por aí vai. Né, e daí vai começar a me permitir uma compreensão mais específica sobre como o universo funciona e como eu posso transformá-lo em seu sentido material. Aí vocês têm então essa dupla relação. Lógico que eu estou criando uma série de simplificações, né? Mas eu posso construir juízos dentro dessas ciências e eu posso usar todo aquele elenco de juízos. Com base na experiência, eu posso começar a fazer afirmações, negações, criar inquietações, comparações, contrastes, né? Os juízos, nesse sentido, eles são os operadores linguísticos que eu vou usar para produzir ciência. Né? Eu posso, por exemplo, eu posso criar a distinção entre dois objetos para estudar. Olha, estudar a vida para simplesmente compreendê-la não é o mesmo que estudar a vida para manipulá-la. Pense, por exemplo, né? Eu posso, por exemplo, estudar o mapa genético de uma espécie só por estudar, ou eu posso tentar fazer manipulação, posso tentar criar algum tipo de transformação genética, posso tentar fazer manipulação genética ali. São duas hipóteses, dois produtos muito distintos, né? E eu posso criar juízos para diferenciação e juízos que vão gerar coerência em raciocínios diferentes. Eu posso estudar ética só para estudar o comportamento humano em sua raiz, falando mais sobre a naturalidade do comportamento, um negocinho que vocês chamam de direito natural, ou eu posso estudar isso para tentar entender como eu posso desafiar minha natureza, transformando minha própria existência através de condutas novas. Né? Então, a conduta positivada, as novas filosofias morais, as decisões estratégicas, né? As filosofias da mente, assim por diante, né? As próprias ciências da mente, assim por diante. Tá? Então, tá aí, a gente tem agora essas ciências como um leque amplo de emprego desses juízos para a organização de corpos de conhecimento. Tá bom? Então tá aí o resultado, esse é o desenho. Veja, quando eu faço essas sobreposições mútuas e formo essas diversas ciências, eu também localizei a ética, eu coloquei ali o lugar epistemológico da ética. O que significa isso? Que a ética ela tem uma posição entre as outras ciências, ela tem uma posição no mapa de conceitos, no sistema de conceitos que acaba emergindo disso. Tá? E qual é o lugar da ética? A ética é uma ciência comportamental e ela está preocupada em explorar a natureza do ser humano, né, enquanto espécie ou enquanto indivíduo aqui que exerce essa liberdade comportamental. Né? Então está aí o resultado. E aí nós começamos efetivamente a analisar aquilo que nós chamamos de ética. Né? Então o que é a ética, como é que ela opera, como é que ela funciona. Veja, a mentalidade kantiana ela faz uma diferença bem clara entre ética e moral. Tá? As duas estão ligadas, elas têm uma continuidade. Vocês vão ver que daqui a pouquinho a gente começa a falar sobre moralidade assim, quase que sem perceber, né? Mas elas têm operadores diferentes. Elas são contíguas, ou seja, elas estão juntinhas, assim, elas vão, né, caminhando meio que num contato, assim, meio que se tangenciando. Acabam, inclusive, encontrando sucessões e substituições aqui e ali, mas são coisas diferentes. Tá? Eu já vou tentar dar exemplos aqui, ainda que o assunto seja um pouquinho abstrato, eu vou tentar dar exemplos. Melhor pegar com a mão direita, senão fica esbarrando no microfone. Desculpa, mas eu vou bebendo meu cafezinho aqui. A garrafa d'água não precisa, né? Pelo menos eu tenho alcance. Bom, primeira coisa que a ética envolve. Veja, isso é um princípio ao qual os contratualistas recorreram e agora o Kant vai recorrer também. Ele vai dizer assim, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é que todo ser vivo quer sobreviver. E lá atrás a gente falava sobre instinto de sobrevivência, o Locke falava sobre nunca negar a um indivíduo ou a um ser humano os elementos necessários para a sua sobrevivência, falava sobre a preservação da vida, sobre a impossibilidade, né, de você atacar isso. Né? O amor próprio ele é uma maneira de você traduzir isso. O Kant ele já não entende essa questão com a mesma dinâmica que o contratualista vai entender. Desculpe, ainda que ele parta de um princípio que é basicamente o mesmo. Né?
O amor próprio para ele, na realidade, é menos um estado mecânico e mais o produto, o resultado de uma coleção de experiências e de uma coleção de circunstâncias que levam o ser humano a querer a sua própria preservação. Tá? Isso é chamado de princípio do amor próprio. Assim, uma ressalva, o Kant ele é um dos primeiros grandes filósofos que foge da necessidade de explicações teológicas e religiosas dentro do contexto específico da filosofia, né? O que é muito interessante e muito saudável, porque assim ele consegue efetivamente marchar na direção da inauguração da filosofia como ciência. O problema é que muito do conteúdo filosófico do Kant acaba ficando preso ainda ao conteúdo estrutural da religião, do cristianismo em especial, né, do cristianismo propriamente dito, e isso significa que ele não dá conta de fazer esse tráfego, ele não dá conta de fazer esse salto. Ele faz o salto em um valor de face, mas ele não consegue completar essa transição de modo a realmente emancipar o conteúdo do pensamento e consolidar suas conclusões. Então ele acaba ficando preso no conteúdo, principalmente no conteúdo moral, né? E aqui a gente tem uma dessas situações. Amor próprio, enquanto termo usado, ele acaba revisitando um pedaço da escritura, né? Vai falar lá, ame ao próximo como você ama você mesmo, né? Esse amor a si mesmo é o amor próprio. Só que ele entende o amor próprio, ele tenta compreender o amor próprio num estado mais profundamente científico, né? E aí, nesse sentido, ele começa a entender que a liberdade que existe, e veja aqui que está a dinâmica, né? Naturalmente será empregada para a preservação do próprio indivíduo. Então ele é livre e a sua tendência será usar, exercitar essa liberdade para sua própria preservação, tá? Não que seja obrigatório, mas ele vai tender a fazer isso. Se a gente deixar de forma irrestrita a liberdade, ela vai voltar-se sobre si mesma para preservar-se, né? Grosseiramente falando, né? Então o indivíduo vai exercer essa liberdade para sua própria preservação. Isso significa que nós temos então uma aparelhagem que vai permitir uma determinação das ações humanas dentro desse contexto. E essa determinação das ações humanas, ela leva à organização de uma série de fundamentos éticos, concentrados sobretudo em duas grandes frentes, que são para nós bastante importantes, porque são ancestrais da designação das ciências mentais em seus estados mais complexos. Então o que ele vai dizer ali? Ele vai dizer assim, nós temos, olha, tá certo que todo indivíduo ele quer sobreviver, e por conta disso ele é motivado por esse amor próprio e por um conjunto de relações que permitem a ele encontrar o estabelecimento mais sólido de suas práticas, né? Então, de modo a se preservar. Veja, o contexto específico que envolve isso traz duas grandes frentes específicas. Uma delas é chamada inclinação, né? O conjunto das inclinações, e isso é bem importante e bem interessante, diz respeito mais especificamente a todas aquelas ações que nós vamos adotar e que não são consideradas ações livres, mas que nós adotamos porque somos compelidos por alguma força a adotar. Eu tenho sede, então eu bebo água. Isso é uma inclinação. Incidentalmente, eu preciso mesmo beber água, a garganta está seca. Eu tenho fome, então eu me alimento por uma inclinação. Eu tenho desejos e eu tento satisfazê-los por inclinações. Eu não sei de onde esses desejos vêm. Tá? Basicamente, quando eu falo inclinação, estou falando de desejos e necessidades, né? São essas as duas grandes frentes que estão alojadas aqui. Lógico que o Kant ele não vai chegar no primeiro momento ao grau de sofisticação de outros filósofos, né? Mais ou menos do período dele ali, né? Se você pegar um Kierkegaard, por exemplo, ele vai trabalhar muito mais com a questão do desejo, né? Também não vai falar sobre o movimento que leva filósofos posteriores a discutirem algo muito tangencial à psicanálise, como Nietzsche, que nós vamos ver daqui a pouco. E também não vai entrar, evidentemente, na discussão que foi posicionada pelos psicanalistas Freud, Jung, Ferenczi, enfim, né, enfim, né, toda a base lá da primeira psicanálise, depois o Lacan e esse povo todo, e também não vai falar em um sentido mais específico daquilo que é designado como psicologia profunda na primeira metade do 20, né? Então a gente, né, puxar aí, né, enfim, Nicole, Korzybski, enfim, o próprio Reich, né, que é psicanalista também, enfim, Winnicott. Então todo esse grupo, né, todo esse grupamento de indivíduos que de alguma maneira estão dialogando com essas ideias e estão tentando desvendar o que significa esse conjunto de motivações
na dimensão simbólica e na dimensão das inclinações, né? Basicamente, ela não é um maciço, né? Não é simplesmente jogar na nossa frente inclinações e dizer daí por diante agimos. O Kant ele não vai, evidentemente, chegar a esse grau de sofisticação ainda, né? Então, mas ele está aqui já alimentando a ideia de que há algo, há forças que nos movem e que não são necessariamente forças conscientes. E essa é a grande questão, né? As inclinações, muito embora elas estejam dentro do terreno específico do exercício das liberdades, elas estão resvalando para fora do exercício propriamente dito da liberdade, né? Elas representam um conjunto de operadores mecânicos que servem para que eu sobreviva, ou que servem de alguma maneira para refletir essa condição é, de fortalecimento de mim mesmo através das minhas ações, né? Então, necessidades e desejos. Do outro lado, você tem ações que dizem respeito especificamente às escolhas racionais que um indivíduo pode tomar, né? E aqui o Kant coloca a ideia de que nós exercemos a nossa liberdade em sentido propriamente dito. E esse movimento que é feito é propriamente o movimento da vontade. Então, para ele, a vontade é a tomada de decisões racionais em caráter consciente e, por isso mesmo, decisões que são efetivamente livres. As inclinações não são exatamente livres, né? Nós somos atrelados a essas decisões, às vezes até podemos enfrentá-las, né? Mas nós não somos livres para tomá-las, não é tão simples assim. A vontade não, a vontade ela depura todo esse campo das inclinações e a partir daí a gente pode então tomar dentro desse contexto um conjunto de decisões racionais e, portanto, deliberadas, né? Quer dizer, livres de qualquer tipo de influência. Isso eu não vou entrar em detalhes agora, eu vou deixar isso para os nossos trabalhos subsequentes, mas isso é um grande equívoco, né? O Kant, ele, evidentemente, ele continua no mesmo ritmo da separação das intuições e do entendimento, ele também tenta separar inclinações de vontade no terreno do comportamento. Não é bem assim que funciona, né? E isso a gente sabe hoje, né? Como herança da psicanálise, como herança da psicologia profunda, como herança da Gestalt, como herança da fenomenologia da psicologia, como herança das psicologias que foram construídas ao longo do século XX, como herança das neurociências, né, como herança da psiquiatria e por aí vai, nós sabemos hoje que as nossas decisões racionais elas são excepcionais, por assim dizer. A gente tem muitas influências que inundam e que de alguma maneira estão sempre se sobrepondo ou aparecendo ou emergindo ou interrompendo ou dirigindo nossas decisões racionais. O Kant não compreende dessa forma, né? O Kant compreende que nós podemos efetivamente promover decisões racionais. Assim que eu terminar, eu vou fazer uma crítica aqui, tá? Eu vou abrir um parênteses, né, por conta de uma característica, de um atributo do pensamento kantiano que começa a emergir aqui, né? Aqui nós temos uma sugestão muito forte de um determinismo no pensamento de Kant, né? Ainda que nem todo mundo concorde que o pensamento dele vai ser determinista, né, justamente por causa das inclinações, de tantos outros fatores. Aqui, pelo menos no sentido específico do comportamento humano, no sentido da ética, no sentido da moral, talvez exista na mentalidade dele um determinismo estabelecido. Depois a gente vai falar mais disso, tá? E aí o que, que acontece? Veja, a gente tem nesse contexto a formação da vontade dentro da possibilidade de realização de uma subjetividade efetiva, né? Então, a vontade ela vai gerar um resultado imediato. Eu tomo decisões conscientes, essas decisões conscientes são dirigidas por meio de instrumentos racionais, né? Esses instrumentos racionais, evidentemente, são operadores mentais, né? Então, eu tenho aqui um conjunto que vai partir aqui do meu entendimento e que a partir do meu entendimento e dos juízos que eu formulei me permite colecionar todas essas relações e me permite agir, né? Tem um outro problema de fundo aqui, eu não vou comentar esse aqui agora também, mas é só para colocar para vocês. Vocês vejam que a filosofia dele ela vai até o ponto em que nós compreendemos a formação dos juízos e a partir da formação dos juízos compreendemos como é que nós tomamos decisões. A ação ela já resvala como resultado distante de toda uma produção compreensiva anterior e por conta disso a gente já não consegue visualizar com tanta clareza o que significa o papel da ação dentro da produção dessa filosofia. A gente dá um lugar para a ação, mas a gente não pensa na filosofia enquanto ação ou na ação subvertendo e transformando a filosofia, ou subvertendo e transformando a compreensão humana, né, para ser mais específico. Tem pensadores lá, o pensamento pós-bergsoniano vai ser um pensamento que vai
já vai estar alimentado disso. Então aí a gente já vai ter uma visão um pouco diferente desses aspectos também, né? E a gente já vai começar a pensar daí que a própria reflexão envolve necessariamente uma dimensão ator, uma agência, e por isso envolve atributos ilocucionários e perlocucionários do nosso discurso teórico, do nosso discurso intelectual, né? Mas deixa isso por enquanto. E aí nós temos então a ideia dessa subjetividade que começa a se consolidar, né? O sujeito ele começa a se consolidar ao redor disso, ao redor dessa capacidade de refletir, de tomar determinadas decisões, né? Isso é o sujeito. O sujeito ele vai exercitar essa vontade a partir do momento em que ele consegue exercer o seu livre-arbítrio. E como eu disse antes, eu vou observar, vou contemplar a minha realidade, vou construir minhas linhas de raciocínio, vou estabelecer juízos e no estabelecimento dos juízos vou estabelecer, realizar determinadas opções, vou escolher entre alternativas possíveis, viáveis que estão diante de mim e ali eu vou tomar minha decisão. Aqui emerge, portanto, o exercício mais implicado da vontade. Claro que as coisas não são nem de perto tão simples assim, tem mais. A vontade, dentro desses conceitos todos, existe um mecanismo, que é o mecanismo da autonomia, que eu comentei com vocês antes, né? A vontade, ela é muito peculiar. A vontade, ela existe em um terreno autônomo e ela só vai existir efetivamente como expressão da liberdade na medida de sua qualidade individual. Então, é a minha vontade que vai aparecer, tá? Agora, a exemplo de outras concepções, volta lá na sessão passada, a vontade ela também opera sob um conjunto de regras, e essas regras são universais. Então, o ser humano é portador de vontade. Todos nós somos portadores de vontade. Tá? A vontade ela opera por regras que lhe são naturais. Né? Então, eu preciso de informações para tomar decisões, por exemplo. Né? Segundo Kant, a vontade é racional. Isso tudo são constatações da própria natureza da vontade. Então percebam por que a ética é uma aplicação da natureza sobre a liberdade. Estou tentando entender sob as lentes da natureza o comportamento humano. Então eu exerço a minha liberdade a partir desse instrumento chamado vontade, do qual todos nós nos servimos, que todos nós manifestamos da mesma forma. Né? Só que a minha vontade e a sua vontade em uma determinada situação podem ser muito diferentes, por razões muito distintas. Às vezes, aliás, nós fazemos análise do mesmo corpo, do mesmo eixo de dados e chegamos a vontades diferentes simplesmente porque nós ocupamos lugares diferentes no espaço e no tempo. No espaço, ali, se estivermos conversando diretamente. Né? E aí, o que acontece? Quando eu trago esses princípios e começo a tomar decisão por conta própria, eu estou lidando com algo que é profundamente pessoal. Então, por exemplo, olha, Rafael, você tem aí sobre sua mesa 3 garrafas de água. Nessa casa tem pessoas que não têm acesso a nenhuma. Tem mais uma pessoa, que é minha esposa, por exemplo, que não tem acesso a nenhuma. O que você vai fazer? Você vai pegar essas garrafas, você vai guardar alguma garrafa de água para ela, vai dar alguma garrafa de água para ela, vai dar 2 garrafas de água para ela, todas, vai ficar com uma. O que você pretende fazer? Vai ficar com todas as garrafas de água e beber tudo? Vai esconder? Você tem várias opções de ação. O que você faz? Né? E aí eu começo a pensar, bem, eu quero o bem-estar da minha esposa. É óbvio. Né? Se eu quero o bem-estar da minha esposa, a minha primeira reação vai ser guardar todas as garrafas para ela, entregar tudo para ela. Né? Claro que eu também gostaria de sobreviver se possível. Né? Então eu começo a fazer cálculos. Espera, mas como é que eu posso conseguir mais água? Existe a possibilidade? Então eu começo a alojar todas as variáveis que eu tenho para poder construir uma decisão. Vamos supor, então, eu chego à conclusão de que eu amo demais a minha esposa e não quero que ela fique com sede. Então eu dou todas as garrafas de água para ela. Minha esposa imediatamente me responde, olha, desse jeito você vai passar sede também. Vamos dividir a água, então. Né? Vamos dividir aí metade para cada um, que está uma garrafa e meia para cada um. E ela propõe isso. A conclusão a que ela chegou é diferente da minha. Né? E a conclusão a que ela chegou pode envolver ali elementos distintos, inclusive aqueles que partem da minha própria expressão de vontade, percebem? Então, assim, o que acontece? Por que eu estou fazendo a colocação desse jeito? Né? Qual é o ataque aqui? Qual é o ângulo? Todas as vezes que nós construímos um raciocínio para atender, para chegar a uma decisão, para decidir agir de uma certa forma, nós pegamos os princípios da vontade e aplicamos aqui. Esses princípios da vontade aplicados ao indivíduo são chamados de volição. Eu tenho a volição. Né? A volição ela começa a construir aquilo que eu pretendo fazer.
Só que o que eu pretendo fazer, ele também tem, nessa coleção de dados, coisas que têm naturezas diferentes, juízos com naturezas diferentes, né? Tenho 3 garrafas de água. Isso é uma constatação material, ela deriva da minha capacidade de observação, da percepção, percebem? Outras linhas de raciocínio, por exemplo, minha esposa também terá sede, também deriva disso. Agora, quando eu digo, por exemplo, olha, quando eu falo, por exemplo, não quero ver minha esposa sofrer, isso é minha vontade. Eu poderia dizer o contrário, poderia dizer assim, eu não quero passar sede, né? E aí eu poderia pensar o contrário. No entanto, um bom marido entregaria água para sua esposa, né? Se eu penso isso, por exemplo, eu posso pensar de um jeito ou de outro. Querer entregar por abnegação, né, por amor a ela, ou não querer entregar porque eu estou com muita sede, mas pensar, um bom marido não faria isso, não deixaria sua esposa sem água. Né? Um marido, uma pessoa, um ser humano correto não faria isso com outro, um bom marido não faria isso com sua esposa. Quando eu comecei a pensar dessa forma, quando eu comecei a pensar, um bom marido deve olhar primeiro para sua esposa e apenas depois para si, eu estou pensando assim, eu estou começando a criar conectores, regras, percebam a diferença. Né? E quando eu criei essa regra, eu fico pensando assim, pera, eu criei de fato essa regra. E aí vem um outro pensamento na esteira. Será que essa regra tem uma validade universal? E isso é interessante, porque daí a gente começou a falar sobre a universalização da vontade, percebem? E aí eu criei uma regra, que vai ser chamada de regra volitiva, porque ela está dentro de mim ainda, né? E eu vou jogar essa regra para fora. Como assim jogar para fora? Eu vou tentar entender se outras pessoas fariam a mesma coisa. Né? Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Né? A gente tem assim, pontos de concordância e discordância nessa vida. Né? Então, por exemplo, né? Uma vez eu discuti assim no sentido de conversar, né? Não no sentido de brigar, com uma pessoa sobre a questão do altruísmo. Né? E a pessoa falou assim, olha, eu considero que deva ser altruísta, mas apenas com aqueles que fazem por merecer. Apenas com as pessoas que desfrutarão bem do meu altruísmo e não abusarão do meu altruísmo, não usarão mal o meu altruísmo. Falei assim, olha, eu prefiro ser altruísta e porque eu não sei ler as intenções das pessoas, e aí que eu vejo o problema, eu preciso presumir alguma coisa. Eu posso presumir o pior ou o melhor. Eu presumo o melhor, eu presumo que a pessoa vai fazer bem com aquilo e entrego para ela. Porque se eu presumir o pior e estiver errado, a pessoa vai sofrer. Mas se eu presumir o melhor e estiver errado, tá, a pessoa foi esperta, foi lisa, levou embora, mas ninguém sofre. Né? Nenhuma outra, não fiz ninguém sofrer com isso, tá? Aí o que que acontece? Nessa discussão, então, a gente chegou a conclusões distintas, né? Um indivíduo pensa assim, olha, a regra que qualquer ser humano seguiria, não vou ajudar quem não se ajuda. A regra, e eu penso por meu turno, a regra que qualquer ser humano seguiria, vou ajudar de qualquer jeito, especialmente se eu não souber quais as intenções de quem pede. Tá? Então nós chegamos a conclusões diferentes, mas no minuto em que nós entendemos essas conclusões e estávamos conversando, nós dois, tanto a pessoa que conversava comigo quanto eu, jogávamos as nossas regras para o nosso meio e nos perguntávamos, será que as pessoas todas fazem isso mesmo? Né? Ou será que elas deveriam fazer isso mesmo que eu estou dizendo? Será que deveria ser assim? Na mentalidade do outro, ele vem e me diz, claro que deveria ser como eu digo. Porque se todas as pessoas suspeitassem das intenções dos outros e cortassem quando percebessem, ou até mesmo sem perceber, né, qualquer tipo de má fé, então as pessoas que têm má fé já não pediriam mais, já não procurariam mais ajuda. Eu penso assim, olha, se todas as pessoas que pedem precisam de fato ou não precisam, não importa, mas se todas as pessoas que vão, ou que estão ou não estão dispostas a dar, se recusam a dar, elas podem causar mais mal do que bem. E aí a quem precisa não vai mais pedir e não vai mais receber. Então, são linhas de raciocínio diferentes, nós chegamos a conclusões diferentes, tem um corretivo aqui dentro do pensamento kantiano que vai determinar. Lógico que vocês podem pensar, se vocês quiserem saber qual é a resposta certa de Kant para Kant numa situação dessa, é só vocês pensarem qual dos dois modelos é mais cristão. Vocês vão chegar à conclusão certa, eu já vou explicar por quê. Mas de um jeito ou de outro, nós pegamos essa regrinha que nós criamos e que era só nossa, e jogamos para fora e pensamos, será que as outras pessoas seguiriam? E nesse minuto eu universalizei, nós universalizamos a regra. O problema é que daí quando a gente relê a regra, a gente já não está mais lendo ela como uma regra que eu criei para mim. Já não pertence mais simplesmente ao terreno da autonomia. Esse terreno autônomo foi universalizado, e agora quando a regra volta, a questão é, putz, as pessoas fazem isso mesmo, agora eu vou aderir ao comportamento ou não? Veja como a pergunta mudou.
Percebe? Não é será que eu devo agir assim ou não. A pergunta agora é, vou aderir ao comportamento ao qual todo mundo adere ou deve aderir ou não? Isso é a universalização da vontade. Tá? Então, o Kant ele dá uma solução aqui, isso é uma solução interessante e elegante, né, para o problema dessa transposição, desse sair do terreno do individual na construção da vontade, sem causar dano, prejuízo ao próprio conceito de vontade, permitindo que a gente componha o cenário da vontade com essa influência, com esse resgate social. Deixa eu virar um pouco a conversa e dar um outro exemplo. As pessoas, na maioria das vezes, falam assim, porque a sociedade influencia na moral. Eu pergunto, como? Né? As pessoas falam, é cultura, a gente é educado, mas como? Alguém te ensinou que você tem que, por exemplo, sei lá, que você tem que falar sempre a verdade. Tá? Esse é o melhor porque, né, as pessoas se sentem compelidas a mentir muitas vezes, porque elas não querem ferir os outros, porque elas entendem que seria muito pior falar a verdade nua e crua, coisa que vale. Né? Tem gente que não é assim. Né? Ao contrário, fala a verdade nua e crua, mas é isso. Tem gente que não, tem gente que se sente vexada, fica com constrangimento social e assim por diante. Tá? Não estou fazendo juízo aqui. Mas e o que, que acontece? Todos nós fomos ensinados dessa forma. Tá? Todos nós fomos ensinados dessa forma. A questão não é saber se nós fomos ou não fomos ensinados. Isso me dá igual, é a mesma coisa. Né? A questão é saber por que, que certos ensinamentos calam. Percebe? Por que, que eu absorvo e como eu absorvo esses ensinamentos? E a resposta o Kant já nos deu. Ele fala, olha, a partir do momento em que existe uma referência específica no âmbito social, eu já vou falar mais disso, então só segura um pouquinho, porque não é bem isso. Mas assim, a partir do momento em que eu vou buscar, aliás, perdão, que eu vou buscar o âmbito social como referência, eu necessariamente acoplo aquilo que eu entendo que deveria ser a opinião de todo mundo. Veja, não é aquilo que é a opinião de todo mundo, é aquilo que deveria ser a opinião de todo mundo. Tá? O velho adágio, lembrem-se, não é porque todos fazem que o certo virou errado e o errado virou certo. Tá? Tá, mas então como é que eu acho certo? E aí que entra a grande questão da razão. Claro, até aqui, pensem bem então nisso, tá? Eu mesmo crio as regras que eu sigo, só que eu sempre vou consultar esse espaço chamado sociedade, não no que ela faz, mas no que ela deveria fazer. Como assim? Né? E aí entra em jogo a última grande questão. Existem mecanismos racionais que determinam todo o conteúdo da ação. E o Kant vai dizer para nós exatamente isso. Com base no amor próprio, que é um fundamento ético, eu posso começar a construir formas de racionalidade que vão me explicar como os dispositivos operam. Como eu estou trabalhando da vontade que se implanta em todos universalmente, e vou passar para uma volição que é particular, e daí para uma regra volitiva que é minha, mas é regra, e depois disso para uma universalização da vontade através da universalização dessa regra, né? Eu vou na medida em que eu vou trabalhar essas estruturas, eu vou pensar da seguinte forma. Para eu sair do meu particular, eu preciso encontrar essa universalidade. Só que essa universalidade só existe enquanto atributo racional. Ela é produto de uma racionalidade, ela é produto de um raciocínio. Então eu vou procurar esse raciocínio. Eu vou pensar agora, eu vou meditar, e daí nessa meditação eu vou tentar descobrir quais são os valores que eu devo seguir por toda a lei. E a primeira coisa que ele diz é, cara, se é esse o sentido, se é esse o espírito da coisa, claro está que uma coisa que um ser humano tem que fazer, todos têm que fazer naquela posição. Então aquilo age em conformidade com aquilo que você entende que todos os seres humanos deveriam fazer uma vez colocados naquela situação, naquela posição. Né? Mas não para por aí. Né? O que todos os seres humanos fariam? Então ele começa a pensar assim, vamos partir do princípio do amor próprio. Se eu quero o meu bem, é óbvio que eu não quero que me firam. Se eu não quero ser ferido, e o outro é igualzinho a mim em tudo, então ele também não quer ser ferido. Né? Então, se eu não quero ser ferido, eu também não devo ferir. Age em conformidade com aquilo que você deseja que façam para você. Percebe? Mas pera lá. Se eu não quero ser ferido, não quero que o outro me fira também, nessa dinâmica eu também posso pensar que se uns e outros não agem em detrimento da sobrevivência de uns e outros, então todos agem em benefício de todos. Age em conformidade com aquilo que você entende ser melhor para toda a humanidade. Perceberam? Então ele começa a chegar a grandes conclusões racionais sobre o comportamento só com base na ideia de que eu preciso sobreviver.
sim, muito distintas, no entanto, daquelas relações que aparecem no âmbito do contratualismo, alianças, pactos. Fala, não é nada disso. A questão é, eu quero me preservar. Para eu me preservar, eu preservo o outro, porque eu sei que preservando o outro eu também sigo uma linha, me vinculo a uma linha de raciocínio, uma conclusão imediata, que é válida para mim também. Sim? Então eu devo agir segundo aquilo que é universalmente válido. Ó, já tem 4 aqui. Age de acordo com o que é universalmente válido. Age de acordo com aquilo que beneficia toda a humanidade. Age de acordo com aquilo que em uma dada situação você entende que todo mundo deveria fazer. Faça como você acha que todo mundo deveria fazer naquela situação. Como você entende, né? Age de acordo com o que você quer que façam para você. Vai lá e faz para o outro que você gostaria que fizessem para você. Isso não só familiar para vocês, não. Para quem teve educação cristã, criação cristã, estudou alguma coisa de cristianismo, você vai saber que isso aqui é basicamente cristianismo. Perceberam? E aí está a jogada. Veja, tem mais uma questão que eu gostaria de colocar antes de eu inaugurar a última parte dessas reflexões, que é a seguinte. O Kant, quando ele vai falar sobre a questão moral, ele fala dela em conjunto, em adjacência à questão estética. E isso é muito curioso. Porque na questão estética, ele aprende como você vai modelar a separação entre aspectos que partem, que emergem da individualidade, mas que ao mesmo tempo são colocados em oposição aos critérios específicos de uma objetividade do mundo. Lembrem que eu expliquei para vocês a objetividade nele, lá atrás. Ela não é a coisa em si, ou o universo das coisas em si, ou o real. A objetividade ela pertence a um circuito de representações comuns para todas as pessoas. São marcadores de lugar. Então a xícara real ela não está aqui. Isso aqui eu chamo de xícara e vejo e sinto como xícara e tem como xícara. Não é porque é uma xícara em si. Tá? E eu não sei, isso eu não consigo saber, eu não consigo chegar lá. Mas porque os aspectos que estão dados aqui, por exemplo, o frio o frio ou o calor da cerâmica, se tem quanto tem ou não tem de café, o peso, a densidade, isso acaba atacando as pessoas como um conjunto de representações objetivas. Tá? E essas representações objetivas, elas, de alguma maneira, permitem um diálogo com esse espaço comum. E aí entra a grande questão, porque ele vai dizer assim para nós, olha, eu tenho algumas faculdades em mim, né, e essas faculdades elas operam em paralelo. Todas dependem das intuições e do entendimento, mas elas operam em paralelo. Eu tenho, por exemplo, as faculdades racionais, que vão gerar o entendimento, né, a intuição. Eu tenho, ele vai falar assim, na realidade, a faculdade da razão vai gerar o entendimento, a faculdade da percepção, da sensibilidade vai gerar, ela vai trabalhar, vai operar, perdão, com a intuição, não vai gerar, mas vai operar com a intuição. Faculdade da razão opera com o entendimento, faculdade da sensibilidade ou das sensações ou dos sentidos vai operar com as intuições. E aí eu tenho outras faculdades, eu tenho uma faculdade chamada apetitiva, que lida, né, trabalha com essas intuições, mas também vai trabalhar com gosto. E eu tenho uma outra faculdade que é a faculdade de julgar. Né? Essa faculdade lida com a formulação propriamente dita de juízos e decisões. Tá? Principalmente juízos. Né? E assim, essas faculdades correndo em paralelo, eles sempre estão comunicando algo de transcendental e algo perceptível, lançando esse transcendental para dentro de um espaço que é perceptível, que é, é, é compreensível, acessível ao ser humano. Né? E aí ele vai dizer assim, olha, isso é interessante porque eu posso, por exemplo, no sentido específico dos meus apetites, né, eu posso dizer que eu tenho de fato as intuições como operadores básicos, só que eles incluem algumas coisas. Por exemplo, quando ele explica as representações, ele explica como eu consigo perceber algo. E como eu monto as representações que vão eventualmente, podem eventualmente levar à construção de conceitos. Né? Ele não explica, no entanto, por que eu gosto de olhar algumas coisas e não gosto de olhar outras. Ou seja, por que eu vejo beleza em algumas coisas e não vejo beleza em outras. E ele vai dizer assim, tem coisas que dizem respeito especificamente à maneira como as representações são edificadas e a esse objeto em sua própria externalidade, vamos colocar dessa forma. Né? Eu digo, por exemplo, eu vejo aqui, por exemplo, o quintal aqui na minha frente como algo muito bonito. Né? Outra pessoa poderia dizer, sério, eu acho tão sem graça, né? Eu vou dizer assim, olha, eu entendo como bonito pelo equilíbrio, pela pujança das árvores, pelas cores vivas. A pessoa vai falar, ah, isso tudo me deixa, né? Eu gosto de coisas mais melancólicas, mais, né, suaves, mais intimistas. Ok.
né? Mas o que o Kant vai dizer assim, ele fala, tudo bem, existem diferenças na maneira como nós acessamos esse gosto. A questão, no entanto, é a seguinte: se nesses diferentes universos eu começar a tentar estabelecer essas diferenças, eu vou começar a perceber que existem razões pelas quais eu sou atraído para determinados cenários, objetos, pessoas, né? Sabores, perfumes. E ele vai dizer assim, nesses casos, a própria objetividade representa, de alguma maneira, uma ligação mais íntima com forças que foram naturalmente dadas e que, de alguma maneira, representam um estado mais próximo de uma realidade perfeita. Isso ele vai chamar de sublime, com S maiúsculo. Tá? Chega um ponto dentro do texto em que ele literalmente fala que o encontro com o sublime é o reencontro do homem com Deus. Então não adianta me dizer que ele era um pensador laico. Ele tentou ser, mas não muito. Ele também não fez muita força. Ele também teve criação para ser pastor, assim como Nietzsche, ele foi criado para ser pastor, né? Não quis. Inclusive fala-se que a sanha racionalista do Kant veio em parte porque ele não queria de jeito nenhum ser pastor, não queria de jeito nenhum ser preletor, nada disso. E aí ele mergulhou na ciência como uma recusa frontal à tradição e à criação que o pai queria lhe dar. Né? Enfim. E aí o que acontece? Então tem esse sublime que é externo. Né? E aí tem aquilo que nós projetamos sobre. Né? Então há um padrão ali, esse padrão suscita algo em nós. E a gente vê um pedacinho do padrão, algo que nos toca em especial, e aí a gente acopla o valor, bonito ou feio. Né? Então a gente está falando aí de juízos de fato e juízos de valor. Né? Ele entende como terreno, como ambiente dos juízos de fato, o reconhecimento dos padrões. Mas é um juízo de valor saber se eu vou dizer que esse padrão é bonito ou feio, agradável ou desagradável, bom ou ruim. Né? Não no sentido ético aqui, né? Mas útil ou não, né? Virtuoso ou não. Tá? Então o que ele está dizendo com isso? Que todas as situações no âmbito da estética, elas apresentam determinados traços objetivos e, em resposta, eu ofereço elementos que são puramente subjetivos. Só que a subjetividade vem no juízo de valor. Tá? Então, daí, quando vocês falam juízo de fato, juízo de valor lá em teoria do direito ou em outras disciplinas, tá aí de onde vem. Tá? Esse é aqui está o âmago da discussão. Né? Tá, mas o que isso tem a ver com a moral, vocês vão me perguntar. E aí que está o problema. Ele fala, existe um padrão racional para a moral. Existe, assim como existe um padrão de beleza, né? Não um padrão de beleza como nós conhecemos, tipo, o rosto simétrico, lá, 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 lá. Na verdade, um padrão dado pelos estados mais fortes da natureza. Né? Então, de fato, existem proporções de simetria, mas não é tão simples quanto a gente faz pensar. Né? Não são estereótipos, tá? Do tipo, o olho claro, o olho escuro, a pele clara, a pele escura, não é isso. Tá? Não são estereótipos, são padrões, tem uma diferença aí. Né? É tipo a proporção áurea da arquitetura. Né? Mesmo assim, a gente pode considerar que talvez esses padrões sejam estereótipos. E aí outra história, porque daí tem um monte de pensadores que vão discordar, inclusive o já mencionado na sessão passada, Schiller. Né? Não é assim. Mas enfim, o fato é que ele faz, ele dá essa batida e fala, olha, existe padrão. Assim como existe um padrão racional para o comportamento. E aí eu escolho se eu vou aderir a ele ou não. Mas tem um padrão. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque no momento em que eu usei o exemplo lá e falei, eu discordava do cara, para mim eu deveria ajudar de qualquer jeito. Ele dizia que não, que só deveria ajudar quem merecesse, se ele não sabe se merece ou não, não ajuda, porque na dúvida, né, melhor não. E eu penso, na dúvida, melhor sim. Né? Então chegamos a conclusões opostas. Existe uma conclusão e apenas uma conclusão racional válida. Qual era a regra? Trate o próximo do jeito que você gostaria de ser tratado. Se eu vou ser tratado, se a pessoa não conhece minhas intenções, eu quero receber o benefício da dúvida. Então eu vou dar o benefício da dúvida. Pronto. Percebe? Mas é uma lógica cristã. Tá? Incontestavelmente é uma lógica cristã em seu conteúdo. É só você bater os regimes, você vai perceber que ele está ali literalmente inundado por essa lógica cristã. É mais ou menos como o primeiro utilitarismo lá com Bentham. Né? Ele fala que na realidade ele está pensando em consequências, mas é engraçado, todas as consequências que ele pensa, elas sempre levam a um resultado só, o bem-estar está do lado do pensamento cristão. É muito comum, aliás, né? Enfim, né? Tem exemplos e exemplos e exemplos. E aí a gente chega então à ligação dessas máximas com os imperativos. Veja, o imperativo, que é o que a gente geralmente trabalha de maneira mais direta no âmbito jurídico, ele é a ponta do iceberg, né? É o que está lá
nos fundamentos, na fundamentação da metafísica dos costumes, na introdução à fundamentação da metafísica dos costumes. Veja, nada errado, tá? Nada errado. Mas ele é só um episódio de uma situação muito maior, muito mais ampla, que tem sido de fato trazida para dentro do direito com mais vigor recentemente, que é muito bom, né? Mas que tradicionalmente não foi muito trazida. Agora que ela está sendo mais atendida, porque a gente começa a perceber que a gente precisa desses instrumentos para resolver alguns dilemas, algumas polêmicas, né? Veja, o Kant, quando ele escreve a fundamentação da metafísica dos costumes, ele brinca na introdução dizendo assim, eu escrevi nesse texto aqui quase que uma razão pura prática. Veja, Kant também era afeito a brincadeiras. Talvez elas não tenham lá muita graça, né? São brincadeiras, nesse caso, muito abstratas nos textos deles, né? Nos textos dele, mas por que ele fala razão pura prática? Porque ele entende que o primado da razão pura, qual seja extrair suas regras de esferas transcendentais e apresentá-las a priori, mistura-se com a razão prática. O que é a razão prática? É a razão aplicada a posteriori para operar no mundo. Tá? Então existe uma razão pura, que é com os a priori, lá que a gente já discutiu, uma razão prática que opera no mundo, que é a razão, mas opera seus princípios a posteriori, dentro, e pega o a priori e aplica nesse espaço a posteriori para transformar o mundo. Então eu posso, por exemplo, aprender geometria no seu estado mais puro, mas vou usar isso para montar um silo, vou usar isso para medir terra, vou usar isso para construção civil, enfim, né? Exemplos bobinhos, mas exemplos válidos, tá? E então existe isso, e ele vai dizer: o meu grande problema na definição da moral é que ela é razão pura prática, ela não é nenhum nem outro. Ela não está, né, porque ao mesmo tempo em que ela opera sobre as coisas do mundo, ela é princípio puro. Eu não vou. A moralidade, na visão kantiana, ela é obrigada a enfrentar questões materiais, mas ela não se curva a elas. Ela se sobrepõe. Então, para eu viver moralmente, eu vou ter que viver por princípios racionais puros. Só que eles já estão tão implicados para a prática que eles já estão falando da prática, em alguma medida. Então, eles também não são livres, eles também não podem ser despidos, destituídos de toda atribuição a posteriori. Então, por isso, razão pura prática. Né? Se eu digo não minta, cara, já não minta no mundo. Não é não minta para você, não minta em abstrato. Né? Não existe isso. Se eu digo seja altruísta, tem que ter o outro para eu ser altruísta. Então, eu estou considerando peças do mundo, mas o princípio, se eu for bater ele no mundo, ele é arredio aos meus interesses. Seja altruísta. Tá ok, eu vou ser altruísta. Até que ponto? Até me destruir? Eu vou ser altruísta até o ponto de ser enganado, como dizia o outro? Percebem? Por isso, veja, e ele inclusive mostra que há lugares, só que os lugares de discordância fogem à racionalidade moral. Eles pertencem a um outro universo, que é o universo das estratégias do mundo, das consequências. Tá? Já vamos voltar nisso. Então, o que acontece? Tem 3 imperativos aqui. Tá? Veja que eu não estou falando de juízo, estou falando de imperativo. Juízo é uma constatação. Tá? O juízo é uma constatação. O que é o imperativo? É um comando. Ele tem natureza de comando. Ele não é bem um comando, mas ele tem natureza afeita, natureza paralela do comando. Né? O imperativo ele determina a ação. E o juízo? O juízo estabelece um fato. Perceberam? Ou estabelece um valor. Mas o juízo estabelece uma realidade consagrada, consolidada. O imperativo, ele se impõe sobre uma determinada realidade e trabalha a ação humana. Então são coisas muito diferentes. Um caso é compreensão, juízo é compreensão, imperativo é ação. Ok? Imperativo é dirigido para ação. O que é um imperativo categórico? O imperativo categórico ele é o estado mais puro da realidade moral, da relação moral. Porque o imperativo categórico ele parte de certos pressupostos a priorísticos. Né? O imperativo categórico tem que ser obedecido porque faz parte de sua dignidade ser obedecido. Porque sua trama lógica, sua trama racional não permite qualquer outra relação. Então ele é simplesmente disposto a partir de um dispositivo que estabelece a ação. Não minta. Não é não minta porque eu não minta mais. Não minta. Seja altruísta. Seja caridoso. Preocupe-se com os outros. Sacrifique-se pelos outros. Percebem? Seja diligente, disciplinado. Percebe a jogada? Busque a sabedoria. Isso tudo é imperativo categórico.
Ah, mas por quê? Tem benefícios? Tem, mas não interessa, você segue porque segue. Você não faz esse tipo de coisa, vê se isso não é um raciocínio bastante cristão, você não faz esse tipo de coisa por causa das consequências, né? O cristão ainda diria assim, você faz porque é virtuoso. O que Kant fala? Você faz sem dúvida alguma porque a virtude racional reside neles. Porque é a única conclusão racional possível, percebem? Então isso é o imperativo categórico. Imperativo hipotético, ele põe uma condição. Você quer chegar cedo? Saia cedo. Você quer manter sua saúde? Alimente-se bem. Sim? Você quer ir bem na prova? Estude. Né? Você quer, sei lá, preservar sua visão? Não a force. Sacam? Isso é imperativo hipotético. Ele coloca uma condição e essa condição, uma vez colocada, vai gerar um comportamento para que se atinja um objetivo. Perceberam agora a mudança de tom? Por que ele fala que o categórico é a moralidade em estado puro? Porque é ali que a gente encontra o estado mais elevado da racionalidade aplicada ao comportamento. O imperativo hipotético já está trabalhando com relações de causa e consequência. Então ele já está trabalhando um pedaço dos princípios racionais e um pedaço da racionalidade do mundo. Ele já está misturando os dois. O que é o imperativo persuasivo? Esse dificilmente falam hoje em dia. O imperativo persuasivo ele é um imperativo que diz respeito à maneira como você é capaz de influenciar as pessoas para elas te ajudarem nos teus interesses. Isso é moral? É uma discussão que está dentro do terreno moral, mas não é nem de perto moral pura para ele, né? Então, assim, olha, se eu quero que uma pessoa me auxilie, o que eu faço? Eu vou lá e mostro que eu também estou disposto a auxiliá-la. Eu mostro que eu estou do mesmo lado que ela ou tenho as mesmas intenções que ela. Assim, eu consigo demonstrar para essa pessoa que nossos interesses comuns nos tornam aliados naturais. Tá? Então, assim, por que eu estou colocando essa terceira questão? Porque ela, de todas elas, é a mais curiosa. Ela talvez seja menos explorada pelos leitores de Kant, mas ao mesmo tempo é ela que está começando a colocar relações psicológicas. Curioso, né? É ali que a gente vai ter uma discussão que talvez tangencie mais aquilo que nós vamos entender depois dentro da psicologia como ciência. Tá certo? E aí a gente tem esses três imperativos. Eles falam assim, eu prometi lá no começo falar para vocês como é que isso influenciava mais especificamente a questão jurídica. E, de fato, né, a gente tem, ao lado da fundamentação da metafísica dos costumes, um texto chamado Doutrina do Direito. Muitas publicações, inclusive, juntam os dois textos. Né? Põem a introdução à metafísica dos costumes e a doutrina do direito juntos. E a soma desses dois textos ela é muito curiosa, porque ela de alguma maneira, nos permite entender que existe uma continuidade entre uma coisa e outra. Né? O Kant ele compreende que o direito ele necessita, ele é na realidade um trabalho, um labor a respeito, é uma visão a respeito do comportamento humano. Mas num primeiro momento ele tenta entender a estrutura desse comportamento e a estrutura das relações travadas, que são importantes para o direito. E a relação entre sujeitos, que é a que está preconizada aqui nos imperativos morais, ela é de fato importante. Então ele fala a primeira relação, sujeito-sujeito. Né? E é engraçado como ele constrói o argumento. Ele vai falar assim, daí existe uma segunda relação sujeito-objeto. Então Rafael, por exemplo, é dono dessa xícara. Né? Mas ele vai dizer assim, isso é ilusório, né? Mas deixa quieto por enquanto. Ele vai dizer assim, existe uma terceira relação sujeito-escravo. Na época dele ainda existia escravidão, né? Sujeito-escravo. E aí existe uma quarta relação que é sujeito-Deus. Né? Então ele vai dizer assim, olha, a relação sujeito-Deus fica dependente da sua fé. Essa, portanto, eu não posso considerar, vê que curioso isso, né? O século XVIII, né? Final do século XVIII. Eu não posso considerar essa relação como uma relação jurídica ativa. Então eu vou esconder ela aqui do lado, né? E daí cada um vai ter que se entender nessa relação como preferir, né? Aí tem a relação sujeito-escravo. O escravo, isso é muito interessante, ele diz, nada mais é do que um sujeito que foi submetido a uma condição de trabalho por um dominador. Então não existe relação sujeito-escravo. Escravo não é coisa nem coisa especial. Ele é sujeito. Existe uma relação sujeito-sujeito. E dizer sujeito-escravo separado de sujeito-sujeito é uma mentira. É uma ilusão, um erro. Qual que ele está dizendo? E aí na sequência ele vai dizer assim, tá, daí tem relação sujeito-objeto, que também é uma ilusão. Porque quando o Rafael diz que ele é dono dessa xícara, o que isso significa é que ele pode impedir que outras pessoas façam uso dessa xícara por autoridade dele. Se alguém fizer, ele pode condenar por furto, ele pode exigir indenizações, ele pode exigir o retorno da xícara e assim por diante. Né? Então é uma relação sujeito-sujeito, só que ela está mediada por um objeto. Tá? Aí vai dizer, ó, tá aí, você tem esse cenário quádruplo de relações,
e nele a gente vê que todas as relações trabalhadas e operadas pelo direito são relações sujeito-sujeito, com regimes específicos que nós usamos e empregamos para tentar determinar como elementos extraordinários encaixados nessas relações vão ser tratados. Então, a propriedade, né, o comportamento mútuo. Ele vai dizer assim, é isso, o direito, na realidade, ele opera sobre as mesmas regiões, os mesmos entendimentos, em certa medida, e as mesmas discussões que a moralidade opera. Então, ele vai dizer, pô, se é isso, se é esse o caso, então nós temos que olhar com mais cuidado o que o direito é. Né? Porque existem, evidentemente, forças concorrentes aqui. Daí vem a grande questão: o direito vai simplesmente se recusar a trabalhar o trato moral? Ele vai dizer, não vai não, muito pelo contrário, ele vai recepcionar o trato moral em si. Ele vai recepcionar em uma forma muito especial na sua estrutura. Tá? Ele vai recepcionar esses elementos de maneira que eles não possam ser maleabilizados e de maneira que você possa saber que normas podem ser trabalhadas e que conteúdos podem ser alterados. Então, esses regimes morais, veja bem, que você traz para dentro do direito, eles são trazidos na forma de princípios. Pronto, e daí você encaixou esses imperativos dentro do direito na forma de princípios. Kelsen vai usar esse mesmo princípio dizendo: a norma fundamental hipotética do direito gera um sistema de direito. Ela vai alimentar um sistema de direito, ela vai caracterizar essencialmente as regrinhas desse sistema de direito. Não é que ela gera, mas ela caracteriza essencialmente, né? Ela mostra que tudo aquilo ali tem natureza jurídica. Ele vai dizer: a norma fundamental hipotética não tem conteúdo, e ela não está em lugar nenhum. Né? Ela simplesmente emerge em toda a norma que aparece, porque ela é a essência da norma. Tá? Mas a essência da norma não envolve um conteúdo específico, ela simplesmente envolve a necessidade de construção de um sistema. Isso está lá na teoria pura do direito. Né? Ele vai dizer, olha, para que exista um ordenamento jurídico, para que exista, portanto, um sistema de direito e uma ciência do direito, é preciso compreender que eu preciso separar o exercício das relações de poder da legiferância, da formulação das leis. Aí eu tenho um motivo para falar em teoria do direito. Senão, tudo é só imposição de poder pelo uso da força e nada mais vale, eu não preciso de teoria para forçar alguém a fazer alguma coisa. Só preciso ter força. Né? Então, o que ele está querendo dizer com isso? Eu preciso de um regime democrático e de uma tripartição de poderes, no mínimo. Né? E a única coisa, o único contato que a gente vai ter com o conteúdo em Kelsen. Agora, se a gente parar para pensar, por exemplo, o Kelsen ele tem uma obra em que ele vai discutir, chama Ilusão da Justiça, em que ele vai tentar descobrir o que é justiça, afinal das contas. Né? E ali ele vai dizer assim, olha, ele passa por um elenco, por uma série de vertentes, se não me engano são 12 ou 14 vertentes diferentes que concebem a justiça. E ele entende o problema da justiça como um problema moral. E aí ele passa por Aristóteles, passa por Platão, passa por, enfim, né, por Kant, também passa pela moralidade cristã, ele vai fazendo o curso, né, o percurso. E aí quando ele chega no fim ele fala, olha, depois de analisar todas essas regras, eu não sei, né, eu não sei qual desses universos ou quais desses universos eu deveria aplicar. E muitos deles são mutuamente excludentes, então não tem como aplicar tudo. Né? A única coisa que eu sei é o seguinte, que o conteúdo moral do direito é acionado, veja Kelsen falando isso, o conteúdo moral do direito ele é acionado quando eu vou plantar uma semente nele, chamada norma fundamental moral. Ele vai dizer o sistema moral, por ser um sistema deôntico, ou seja, um sistema de regras, ele opera como o sistema jurídico opera. Ele tem uma norma fundamental também, só que ela faz a definição de conteúdo. Então eu digo, por exemplo, na base de tudo, eu vou olhar para a norma cristã e ao próximo como a você mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Norma fundamental moral do pensamento cristão, do pensamento moral cristão. E em cima dela eu vou irradiar todas as outras coisas. A partir dela eu vou irradiar todas as outras coisas. Então ela é o fundamento. Né? Não é uma pirâmide. Tá? Nem no direito, nem na moral. Não há pirâmide. Ninguém nunca falou em pirâmide. Kelsen diz simplesmente é uma constituição e há um alargamento das bases normativas. Não tem pirâmide nenhuma, isso é uma reinterpretação boa, interessante, mas feita por leitores de Kelsen. Não há pirâmide kelseniana. Kelsen não fala em pirâmide em nenhum lugar nos textos dele. Tá? Só para constar. Ele fala a pirâmide de Kelsen para cima e para baixo, não, ela não é, ela é uma interpretação. Nada contra, tá? Só para mencionar. E até porque eu estou fazendo desenho aqui justamente irradia-se a partir do fundamento, então só para dizer, não é uma pirâmide, tá? Até porque fundamento vai embaixo e não em cima. Mas enfim, se eu fosse, Kelsen não faz isso, localizei em algum lugar. Grund, fundamento, enraiza.
Não importa, isso é bobagem, né? O que interessa é que ele empresta coisas do Kant e transforma. Ele fala a mesma coisa que Kant? Nem pensar. É muito diferente. Cuidado. Por quê? Porque o Kant ele não está falando que existe um conteúdo moral para uma estrutura jurídica. Ele está dizendo, literalmente, tem um pedaço do sistema de direito que é princípio moral. Veja a diferença, tá? Então, são aparentados? São. Né? O Kelsen chega onde chega por ser um neo-kantiano e resgatar algumas coisas do Kant. Só que o Kelsen separa moral de direito. Ele vai dizer, o moralista estuda a moral, o filósofo moral estuda a moral, o jurista estuda o direito. Eles entram em contato? Entram. Mas o conteúdo moral não influencia o sistema de direito e o sistema de direito não influencia o sistema moral. São coisas separadas. Eles só se comunicam e emprestam pedaços. Né? O que o Kant está falando? Não. O direito ele está restrito ao conteúdo moral. Perceberam a diferença? Eu vou lá, ponho o conteúdo moral, que é externo, ele entra, e entra porque ele é conclusão racional universal, então não é uma escolha, ele tem que entrar daquele jeitinho que o Kant colocou, e agora esse sistema está circunscrito aos princípios. E ele ainda vai mais longe. E aí ele começa a falar assim, olha, vamos começar pela base do sistema de direito. O que mais caracteriza o sistema de direito é o sistema penal, é o modelo penal. Porque é ele que vai trabalhar com essa ossatura moral. Então veja que ele parte de uma base punitivista aqui. Isso é muito interessante. Ele vai dizer, olha, como a base é moral, eu preciso necessariamente trabalhar com o alinhamento e com a normalização desses comportamentos. Né? A normalização que é um termo emprestado. Mas eu preciso acomodá-lo, e por conta disso a gente tende a pensar na lei, inclusive até hoje a gente tende a pensar na lei como sendo aquele movimento punitivista, porque aqui está a ligação. Né? Ela acaba sendo moralizada nesse sentido, e moralizante nesse sentido. Tá? E aí ele vai, lógico, envergar para outras relações, vai falar de contratos, relações intersubjetivas, ele vai ramificando isso, vai tentando mostrar como é que se forma um sistema de direito. Mas não se iludam, Kant é um justnaturalista, tá? Ele entende que o sistema ele não é inteiro moral, mas ele está restrito pelas amarras morais. Ele tem um setor que é maleável e pode escapar essas amarras por ser um setor de decisões operacionais, estratégicas. Essas decisões elas são chamadas de direito positivo. Tá? Então aqui a gente inaugurou a discussão de direito positivo e direito natural no final do 18 e início do 19, e é essa discussão que nós vamos recolher quando a gente discute direito natural e positivo hoje. Tá bom? Última observação. O Kant ele tem uma consciência muito clara de que os imperativos morais são derivados diretamente desses modelos racionais. Mas ele também sabe que o ser humano tem uma natureza complicada. Então, numa das passagens mais bonitas e numa das conclusões mais interessantes, ele diz assim: nós todos sabemos que a condição humana é uma condição sôfrega, ela é dividida em duas partes. Por um lado, o ser humano procura entender a relação de causa e consequência e, assim, constrói estratégias para tentar sobreviver. Do outro lado, nós também sabemos que algo nele anseia por viver os princípios, por viver uma vida mais elevada, dirigida e dedicada a partir desses grandes imperativos morais que derivam imediatamente de uma racionalidade muito harmônica e muito bem colocada. Ele vai dizer assim: eis o nosso grande dilema, porque viver pelo princípio é viver uma vida santa. O que significa isso? Uma vida que não se vê conspurcada pelas demandas estratégicas do mundo. E aí ele vai dizer para nós mais ainda: é basicamente impossível a um ser humano viver uma vida dessas. Porque todas as vezes que ele trouxer um princípio puro para si, para poder vivê-lo, imediatamente ao colocá-lo, numa fração de segundo, seus pensamentos correrão e ele pensará nas consequências de viver por esse princípio. E só isso já é o bastante para envenenar o princípio. De modo que ele não consegue viver puramente por esse princípio, mas em sua mente sempre existe esse sopesar, e mesmo que ele escolha viver pelo princípio e fazer os sacrifícios necessários, pelo menos ele piscou uma vez e pensou nas consequências, porque está na natureza dele. A natureza do ser humano é dual e traz sofrimento a ele. Lembrem agora, eu falei no começo da sessão, nós estamos refletindo questões que são imortais, imorredouras, questões humanas. Essa é uma questão humana central. O contraste entre natureza e liberdade acaba de se tornar o contraste entre as estratégias que possibilitam a sobrevivência e os princípios que determinam a elevação humana. Percebem?
Mais do que isso, esses princípios, eles removem da gente, talvez removam da gente, toda a capacidade de escolha livre. Isso é o pior. Ele diz que há escolha livre, mas talvez não haja. Porque se eu tomo em consideração que as decisões e a minha vontade são cálculos, na hora que eu estabeleço o desenho desses cálculos, infelizmente eu estou me vinculando a raciocínios que não serão mais desobedecidos, a não ser por pessoas que claramente queiram causar prejuízo a si mesmas, aos outros, e que, portanto, se rebelem, tendo ideias infelizes e criando dificuldades. Deixa de ser, portanto, uma discussão voltada para a questão moral e para a liberdade, passa a ser uma discussão sobre as boas e más intenções de um indivíduo, e, portanto, sobre um juízo que cai sobre ele, e sobre a sua capacidade ou incapacidade de compreender, que também cai sobre ele. Por conta disso, algumas pessoas acusam Kant de ser um determinista, ou seja, dizer que no sentido moral, a partir do momento em que todas as escolhas são feitas racionalmente, todas elas se transformam num cálculo e não há mais a possibilidade para ingerência humana sobre elas. Né? Notas do subsolo, o autor cria essa mesma discussão falando iniciando um debate com seu personagem principal, com seu protagonista. E esse protagonista é um sujeito que sofre várias dificuldades na vida, sobretudo por conta de sua teimosia, né, de seu orgulho, de suas dificuldades pessoais. Ele diz assim: temo um dia em que descobrirão, que os cientistas e os filósofos descobrirão que a vontade é de fato o resultado ou produto direto da nossa racionalidade. Pense que coisa horrível seria se nossa vontade fosse resultado de um cálculo. Se assim fosse, todas as decisões tomadas estariam já sempre predestinadas, né, determinadas a serem tomadas daquele jeito, já que é apenas uma equação a mais. E qualquer indivíduo que resolvesse atacar de forma subversiva essa decisão, certamente teria que tomar uma decisão não tão benéfica para si. Em resumo, a liberdade reside abertamente nesse sentido na estupidez humana. É na minha liberdade de tomar atitudes francamente estúpidas e prejudiciais a mim mesmo que existe a minha liberdade. Percebem? E aí ele começa a contar uma outra história, em que esse protagonista se reencontra com colegas e só toma decisões infelizes por conta do orgulho dele, em que ele encontra colegas de faculdade, um deles está partindo para o serviço militar, está satisfeito com isso, feliz porque está subindo de vida, e ele, que é um funcionário público que ganha pouco, faz empréstimos, adianta salário para comprar roupas para poder ir a esse lugar, essa taverna, esse espaço de festa com esses caras que nem gostam dele para começo de conversa, só para provar que ele pode estar lá, gastando dinheiro que ele não tem, sofrendo, sendo humilhado e assim por diante, mas ele está lá. Né? E essa decisão infeliz, a soma de decisões infelizes e desafortunadas que ele vai tomando, mostram que ele nada tira de ganho das decisões que toma, só sofre. Isso envolve, então, essa pauta, suposta pauta determinista e sua crítica, né, já em outras realidades autorais. Beleza? Eu vou voltar mais para frente agora já nos próximos dias mesmo, a carga com algumas leituras do idealismo, falar um pouquinho do sistema de eticidade do Hegel, né, e um pouquinho da formação da psicanálise para a gente poder discutir Nietzsche com um pouco mais de firmeza, tá? Já na próxima semana. Beleza, pessoal? É isso, galera. Eu agradeço imensamente a atenção. Qualquer coisa, falem comigo. Cuidem-se, por favor. Deus abençoe a todos e estamos aí caso vocês precisem, beleza? Aquele abraço, galera. Até mais.